Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula dando continuidade ao nosso assunto. Hoje nós falaremos sobre mais-valia. Na aula passada nós fizemos uma introdução, a esse bimestre, que foi a aula sobre capitalismo industrial. A aula de hoje é sobre mais-valia. Vamos para a segunda aula do terceiro bimestre. Mais-valia. Quem fica com o valor do nosso trabalho? Nessa aula você vai aprender conceitos relacionados à mais-valia, que é o trabalho, mercadoria, força de trabalho, valor, lucro, exploração e, claro, mais-valia. Eu vou começar com uma pergunta. Pense comigo. Você trabalha 8 horas por dia, você recebe um salário por esse trabalho. Mas será que tudo aquilo que você produziu durante essas 8 horas é equivalente ao seu trabalho? Karl Marx afirmava que existe uma parte do valor produzido pelo trabalhador que não retorna para ele em forma de salário. E é justamente aqui que aparece um dos conceitos mais importantes da sociologia, que é a mais-valia. Vamos ver o que é isso. Mais-valia é o valor produzido pelo trabalhador que excede o valor pago por sua força de trabalho. Antes de nós continuarmos, eu quero que você entenda quem foi Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo, historiador, economista e sociólogo. Embora ele próprio não se definisse simplesmente como sociólogo, porque ele teve inúmeras profissões, o cara era genial e tinha tempo para estudar também, né? Ele viveu no século XIX e Karl Marx observou as profundas transformações provocadas pelo capitalismo industrial e percebeu uma questão fundamental: quem produz a riqueza e quem fica com ela. Vamos simular uma situação aqui bem simples para você entender. Uma pessoa trabalhando em uma fábrica de sanduíches e durante um dia de trabalho ela produz mercadorias que depois serão vendidas e gerarão um determinado valor. Agora vamos simplificar para você entender. Olha só, o valor produzido durante o dia é de R$500. O valor correspondente ao salário daquele dia daquele trabalhador é R$100. Então surge a pergunta: o que acontece com os outros 400? Para Marx, essa diferença está relacionada à mais-valia. E é claro que esse exemplo é uma simplificação, porque na realidade o preço das mercadorias envolve matérias-primas, máquinas, energia, transporte, impostos e vários outros custos. O objetivo aqui é entender a lógica do conceito, tá? Então nós vamos simplificar. Nós não vamos ficar pensando nesses detalhes. E o que o trabalhador vende? Aqui está uma parte importante da nossa aula de hoje. Marx faz uma distinção fundamental. O trabalhador não vende exatamente o seu trabalho, ele vende a sua força de trabalho. É diferente, tá? Então preste atenção. Olha só, a força de trabalho é a capacidade que uma pessoa possui de trabalhar, a sua energia, o seu conhecimento, suas habilidades e o seu tempo de trabalho. O trabalhador vende a sua força de trabalho e em troca recebe o trabalho. O empregador compra essa força de trabalho e ele organiza a produção. E é justamente nessa relação que Marx identifica uma característica fundamental do capitalismo. Olha só, o exemplo das 8 horas. Vamos imaginar que uma pessoa trabalhe por 8 horas por dia. Nessa simulação que nós vamos fazer agora, essa pessoa, ela vai produzir nas primeiras 4 horas o equivalente ao valor necessário para pagar o salário dela naquele dia. Ou seja, vamos ver detalhadamente. Olha só, em 4 horas ela vai produzir equivalente ao salário. As 4 horas restantes ela continua produzindo valores, dinheiro. Mas o trabalhador vai continuar trabalhando. E essas horas adicionais vão contribuir para gerar um valor que não é simplesmente devolvido ao trabalhador na forma de salário. É aí que Karl Marx identifica a mais-valia. Agora vamos ver a mais-valia absoluta e a relativa.
Vamos ver. Vamos começar primeiro com a absoluta. Marx identifica diferentes formas de aumentar essa mais-valia. E uma delas é a mais-valia absoluta, que seria o quê? É o aumento da jornada de trabalho. Por exemplo, uma pessoa trabalhava 8 horas e depois passa a trabalhar 10. E o salário dessa pessoa, desse trabalhador, não aumenta. Continua sendo o mesmo salário. Nesse caso, aumentou o tempo que o trabalhador estará na fábrica, na empresa, e ele vai produzir mais valores e vai continuar ganhando a mesma coisa. Então, isso é a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa é o seguinte, é o aumento da produtividade. Imagine que uma máquina nova, com uma nova tecnologia ou uma nova organização permita que o trabalhador produza muito mais no mesmo período. Ele vai continuar trabalhando às 8 horas. Só que nessas 8 horas ele vai produzir 10, 20 vezes mais do que ele produzia antes de chegar essa máquina. E aí ele vai continuar com a jornada de 8 horas, mas a produtividade vai aumentar, certo? E ele não vai ganhar a mais por isso. Essa é a mais-valia relativa. Olha só, não precisamos necessariamente imaginar uma jornada maior. Eu estou falando da mais-valia relativa, tá? A tecnologia e a organização da produção também podem modificar a relação entre trabalho e valor. Vamos falar da tecnologia. Essa parte gera muita discussão entre os alunos e eu quero que gere mesmo. E eu quero provocar vocês. Quando uma empresa coloca uma máquina capaz de fazer o trabalho de várias pessoas, quem ganha com o aumento da produtividade? Pensem um pouquinho. É lógico que é a empresa, porque ela vai produzir mais rapidamente, ela vai reduzir custos e vai aumentar a sua produção. Mas o que acontece com os trabalhadores? E isso nos leva para a questão atual, que é a tecnologia e o progresso. Isso beneficia quem? E Karl Marx nos ajuda a fazer essa pergunta e responder também. O problema não é justamente a existência da tecnologia. Isso é bom. A questão é como os ganhos da produtividade são distribuídos na relação patrão e empregado. Essa é a questão. Bom, agora vamos sair lá da fábrica do século XIX e vamos pensar em uma loja, um supermercado, a indústria, aplicativos de entrega ou qualquer empresa moderna. Uma pessoa trabalha, produz, atende clientes, organiza produtos, desenvolve sistemas, transporta mercadoria ou presta serviços. Agora você pode se perguntar, quanto valor é produzido? Quanto o trabalhador recebe? Quem é o dono dos meios de produção? Como o lucro é distribuído? E essas são perguntas que fazem parte da análise marxista das relações de trabalho. E nós podemos continuar com o tópico aqui, Marx e a desigualdade, porque aqui nós chegamos numa questão bem maior. Para Marx, o capitalismo não é apenas um sistema econômico, ele também organiza as relações sociais. E os capitalistas são aqueles que têm os meios de produção, que antes eram chamados de burguesia. E os trabalhadores, que antes eram chamados de proletariados, possuem a força de trabalho. E essa diferença ajuda a explicar por que Karl Marx analisava o capitalismo também como uma relação entre classes sociais. Porque de um lado estão aqueles que controlam os meios de produção e de outro lado estão aqueles que precisam vender a sua força de trabalho para garantir a sua sobrevivência. Bom, e Karl Marx não está sozinho nessa. Ele não é o único ator, ele não é o único autor que podemos utilizar para compreendermos essa relação de trabalho. Karl Marx começa as ideias dele com o conflito, a exploração e as classes sociais, e Emile Durkheim vem com a divisão social do trabalho e a integração social. E nós temos Max Weber, que fala sobre trabalho, racionalização, burocracia e capitalismo. E cada autor olha para a sociedade a partir de uma perspectiva diferente. E é justamente por isso que estudar sociologia não significa decorar uma única resposta. Significa aprender a olhar para a mesma realidade através de lentes diferentes. E para finalizar, você vai pensar o seguinte:
Da próxima vez que você entrar em uma loja, usar um aplicativo, comprar uma roupa ou consumir qualquer produto, eu quero que você pense além do preço. Eu quero que você pense: quem produziu? Quanto tempo de trabalho foi necessário? Quanto desse valor retornou para quem trabalhou? Quem controlou a produção ou quem controla a produção? E é exatamente esse tipo de pergunta que transforma uma pessoa de simples observadora da sociedade em alguém capaz de analisá-la sociologicamente. Certinho? E agora que você já sabe, quando você ouvir falar de mais-valia, lembre-se de Karl Marx e faça uma pergunta fundamental: quem produz a riqueza e quem fica com o valor produzido? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu vou anexar essa aula, uma aula antiga que eu fiz sobre mais-valia, para você fixar mais ainda o conteúdo, tá bom?